E eu bem que tava certo em duvidar de suas saidinhas com DJ Gilmar. E você toda safadinha, se fazendo de mocinha com DJ considerada decolar. Eu juro você vai pagar, eu vou botar. Eu vou botar a Paula para remexer. Sabe que eu achava que era botar agora para remexer, não a Paula. Hoje eu tô de bom humor. É engraçado, né? O meu humor também tem variado bastante. Tipo assim, tem dia que eu acordo, puta, tô lá, vou escrever, vou fazer um monte de coisa, vou trabalhar, vou produzir, vou comer. E tem dia também que eu não quero fazer nada. Principalmente viver. Negócio esquisito, né? Eu acho que é muito também por causa da alimentação. Que assim, a minha alimentação sempre foi muito ruim, mas muito ruim, mas muito ruim. Mas quando eu tô falando assim de ruim, não é ruim em questão de qualidade só. Só. Mas em questão de continuidade de alimentação. Assim, por muito tempo eu ficava muitas horas sem comer nada, absolutamente nada, sem beber água. O máximo que bebia era refrigerante. E quando eu comia ou alguma coisa gordurosa para, né, para segurar por um tempo, ou então eu comia alguma besteira assim que segurava no estômago, aí depois eu ficava o máximo de tempo possível sem comer de novo. E assim foi indo, né? Muitos anos assim. É, comecei a ter problema de estômago, comecei a ter, por exemplo, esse negócio de variação de humor, né? Porque o corpo fica totalmente desequilibrado. Aí tem problema pra dormir também, que eu tive bastante problema. Agora que tá dando uma melhorada. É porque também, agora eu tô no projeto fitness. Agora é alimentação, alimentação, alimentação. Tô comendo 3 vezes por dia. Tô aí já faz quase 10 dias, assim. Então, no pain no gain, no pain no gain. E assim, deu tempo também pra eu conversar com uma galera e começar a desenvolver um pouquinho mais da minha ideia, né? Bem, contar um pouquinho sobre como que eu comecei a me envolver com política. Isso começou principalmente em 2014, porque assim, ó, em 2013 aconteceu muita coisa aqui no Brasil, né? Em questão de movimentos assim que antes não tinha muito. O pessoal começou a se engajar mais em redes sociais e levar um pouco disso pra rua. Na época, no comecinho, não era tanto assim. Eu lembro que eu critiquei bastante, tipo, no sentido de. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava assim: Nós estamos indo lá manifestar por você. E o gigante acordou, não sei o que, essas coisas assim. E na época eu não botava nem um pouco de fé em qualquer tipo de movimento jovem, principalmente. Porque. Aí depois eu explico esse negócio aí do que eu penso de jovens. Mas aí nessa época, em 2013, eu fui acompanhando assim as coisas que foram acontecendo. Aí teve aquelas grandes manifestações e aí só em 2014 mesmo que eu comecei a entender um pouquinho mais do que eram as primeiras manifestações, qual que era a pauta das primeiras manifestações, como que isso foi se desenvolvendo, como que outros grupos começaram a participar também, como que no geral as pessoas começaram a se engajar em algumas coisas e também como que o pessoal deixava algumas coisas passar. Ou então, como por exemplo, pessoas tinham uma opinião sobre algum determinado assunto, mas que assim, na mesma linha de raciocínio, eram contrários a outros assuntos, mas porque não conheciam o cerne do negócio, entendeu? Nunca levaram muito para se aprofundar. É, e aí em 2014 aconteceu um negócio que foi interessante, porque eu comecei a morar sozinho e 2014, 2015, se eu não me engano. E aí eu parei de ver televisão, né? E eu usei esse tempo, principalmente, para começar a lidar com outras ferramentas de informação. Então eu virei, tipo, um consumidor frequente, muito frequente do YouTube, né? Comecei a me inscrever em muitos canais, assim, desde documentários, aulas online, notícias, né?
também sobre vlogs, política. Eu já acompanho, pra falar a verdade, assim, questão de YouTube, eu acompanho desde que o YouTube é YouTube, né? Porque eu tenho a idade exata do pessoal que pegou o comecinho do YouTube, os primeiros vlogs, eu acompanhei desde o começo. É, alguns canais aí que são bem famosos hoje, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho deles desde o começo e isso foi muito legal, né? Até para minha construção em questão de conhecimento. E desde então eu não parei mais, né? Eu, eu praticamente dedico hoje a minha vida inteira de entretenimento, fora do trabalho, fora de relacionamentos, amizade. Tudo isso é voltado único e exclusivamente para política, economia, e o que der, né? Que for. E isso foi muito legal para mim também, no sentido de que eu comecei a ver muita coisa acontecer e também ver como que, às vezes, assim, na minha interpretação, claro, a opinião pública ela consegue ser superficial em determinados assuntos. E aí um pouquinho mais pra frente, agora puxando 2016, eu comecei a, de certa forma, militar, né, em questão de política, porque aí eu comecei a escrever a respeito, comecei a transformar o meu Facebook, a minha página do Facebook, em uma página exclusiva de conteúdo de estudo e conteúdo político, né? E começou o maior processo de ruptura mesmo, porque desde 2013 começou, nossa, essa porra dessa iluminação tá complicado. A gente começou a passar por um processo de divisão de opiniões, né, por assim dizer. Então é como se cada um tivesse de um lado e quando você tá do outro lado, você sempre acha que você é mais sábio, tem mais informação, que você é mais justo, mais ético, blá 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 blá. Blá. E do outro lado, ele sempre é uma pessoa que tá errada, é sempre a pessoa que é tendenciosa, é sempre a pessoa que é desinformada, manipulada, blá 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 blá, todas essas coisas aí, né? E na verdade sempre fica um debate muito superficial quando vai tratar às vezes de algumas questões que, pô, você não precisa ter, minha visão também, você não precisa ter um lado específico no sentido de defender cegamente alguma coisa, sem crítica nenhuma. Ou então quando você faz uma crítica, sabe aquele pessoal que faz a crítica, mas sem fazer um meia-culpa do PT, sabe? Então, aí eu comecei a pensar, poxa, por que eu não faço um projeto nesse sentido, né? Algum projeto voltado para política. E, e aí eu entrei em contato com alguns amigos, eu falei, puta, tem uns amigos meus que são super engraçados, a gente é jovem, a gente podia montar algum tipo de material mais voltado para o público jovem, com uma linguagem menos técnica, por assim dizer, mas também não tão achista, sabe? E necessariamente sem ser ofensiva, porque de ofensivo eu sei que a galera gosta de um material que causa mais atrito, por assim dizer, é muito perceptível isso, tem um engajamento do pessoal muito grande quando tem algum material de conflito, as diz, né? Quando o pessoal faz as diz na internet, e aí fica aquelas treta, um responde o outro, não sei o quê. Eu sei que a galera gosta, mas normalmente o que eu percebo é que assim, quase todo mundo tem feito isso, pra falar a verdade. Em que a pessoa acha que tá tão certa, que a pessoa dá até os resultados pro futuro de todo mundo, como que é certo, quem que é errado, quem que é bandido, quem que é mocinho, o que tem que ser feito. Às vezes a pessoa, sei lá, a pessoa dança, canta, mas sabe exatamente aonde que tem que ir cada centavo do orçamento público, assim, sem nem ter lido nada a respeito. E aí ou então sabe qual que é o melhor tipo de reforma disso, ou o que que não vai dar certo disso, sem nem ter lido a respeito, né? E aí se você fala, minha opinião. Claro que todo mundo tem direito a ter a opinião. Minha concepção é a seguinte, é que você tem todo o direito do mundo a ter a opinião, exatamente a opinião que você quiser. Mas quando você vai dar uma opinião publicamente, ou quando você vai militar por uma ideia, por exemplo, o pessoal que era contra a reforma
do ensino médio, mas que não leu a reforma. O pessoal que era contra que é contra, aliás. Acho que pouca gente mudou de opinião desde que esse debate começou nesse sentido. É, que é contra a reforma da Previdência, mas que nunca pesquisou absolutamente nada a respeito. Todo mundo tem o direito de ter a opinião que quiser, inclusive contrária. Inclusive contrária. Mas é um pouco complicado na minha visão, aquelas pessoas, principalmente figuras públicas, que debatem sem nem ter lido absolutamente nada. E sem nenhum pingo de responsabilidade no sentido de que parece que tá falando de novela, parece que tá falando de futebol e às vezes tá falando, sei lá, do futuro do país, sabe? Então, assim, eu tô fazendo esse vídeo, eu vou tentar fazer vários vídeos assim, principalmente nesse começo para eu me apresentar, né? Me apresentar. E eu tive mais algumas ideias. Uma dessas ideias é a de que vídeos assim que eu fizer de uma forma mais solta, eu vou colocar no título como inicial, como prefixo vlog. E, e aí quando eu for tratar de algum assunto específico, até porque, como eu falei, eu gaguejo muito e certas coisas não dá pra você falar sem ter nenhum tipo de material de apoio, né? Então, quando for algum assunto específico, eu vou tentar gerar algum conteúdo de estudo em cima disso, porque senão só fica ali na minha opinião. É legal até porque aí dá pra compartilhar algumas coisas. E, e aí eu pretendo fazer bem no estilo editorial de rádio, sabe? Em que eu vou literalmente ler o texto que eu montei e fazer alguns comentários do que der pra fazer. Beleza? Então é isso aí.